Olá, estamos no ar com o Em Discussão e na edição de hoje a gente vai conversar com o vereador Isaac, ele que é o autor do projeto de resolução número 16/2021, que cria a Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar. Este é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. De volta com o Em Discussão, hoje com o vereador Isaac. Vereador, Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar. É uma coisa que a gente acha que em pleno século XXI não precisaríamos mais estar tocando nesse assunto, mas a realidade é outra, né? Então, primeiro, é uma satisfação muito grande estar novamente contigo aqui no Em Discussão, um programa que tem sido aqui na TV Câmara líder de audiência, e eu sei certamente os bons temas e os bons projetos do parlamento devam ser fruto de debates além interna, não é? Para não ficar só dentro do plenário as discussões. Leis que a sociedade ou proposituras de vereadores ou parlamentares que a população não tem acesso não é bom para uma nação. Então, parabéns, Bruno Almeida, pelo Em Discussão. Veja, nós estamos assustados com o que o Brasil está passando. Nós tivemos um aumento substancial da fome no Brasil. Em 2015 se imaginou que nós tínhamos deixado esse mal para trás. Não que você não tenha um desvio padrão na sociedade, que são drogados, são pessoas que entraram na mendicância por abandono do lar. Sempre há essa camada em todos os países, mesmo os países desenvolvidos. É um percentual que a gente chama de desvio padrão. Mas numa sociedade no século XXI, você imaginar que quase 49% da população brasileira hoje vive sob o risco de não saber se come amanhã todas as refeições. É o que nós chamamos de insegurança alimentar. É quando a família tem a incerteza da sua alimentação, das suas refeições, todos os dias, ao menos do mês. Nós já temos no Brasil, passando literalmente fome, 19,1 milhões de brasileiros. Aí já não é mais o conceito de insegurança. É a fome propriamente dita, é inanição. É não ter nenhuma refeição e estar na mendicância ou na doença esperando a própria sorte. E aí os argumentos apresentados pelos administradores do nosso país não têm sido corretos. Então a frente vem tentando buscar essa alternativa. O que é que a Câmara de Vereadores vai fazer? Infelizmente só pode fazer pelos aracajuanos, mas nós já temos aí uma previsão de uma reunião com o governador Belivaldo Chagas, com o prefeito Edivaldo Nogueira também, com o Tribunal de Contas, com a Cúria, quem administra a Igreja Católica, e com os representantes evangélicos e as religiões matrizes africanas, para todos nós, parlamento aracajuano, sociedade civil, trazer ideias e executar as ideias para a gente amenizar a fome dos nossos irmãos. No trecho do projeto, o senhor coloca aqui que a frente ela vai buscar reunir os parlamentares que atuam na defesa de propostas políticas, projetos e programas que combatam a má nutrição. É uma somação de esforços, né, do Poder Legislativo. É uma somação de esforços porque nós estamos tentando superar um erro muito grave que houve no Brasil. Veja, o Brasil, da década de 80... era comum o Brasil se apropriar, comprar produções, não é? Feijão, arroz, para regular o mercado. Quando o mercado interno queria aumentar demais os preços dos alimentos, o governo federal comprava e colocava em seus estoques esses alimentos da chamada cesta básica. Por quê? Para controlar a ganância do lucro. Quando o empresariado, o agronegócio, o homem do agronegócio,
não queria vender ao governo brasileiro, ele comprava fora. Parecia estranho isso. Então, nos seus espaços, antigamente já foi chamado de Comase e outros nomes, tinha o poder de regular o mercado. Porque, veja, infelizmente, o aumento do preço se dá por dois motivos, basicamente. Vamos colocar três. Uma é a inflação, que a previsão para esse ano era de 4%, está indo para 10,1%, mais que o dobro. O outro, o aumento do dólar. Quando o dólar está muito alto, o produtor brasileiro prefere vender esses alimentos para fora, porque se para você ter um dólar, você tem que ter R$5, vou colocar por baixo. Então, se ele vender a 50 centavos de dólares, ele tem R$2,50. Então, se o produto custa para aqui, para o mercado, R$1,40, ele prefere exportar. Então, você tem aquela briga da oferta e da procura, que é aí que o governo entrava com seus estoques. E a última questão, eu acho que eu já falei, inflação, regulação do estoque e aumento do dólar. O governo, para enfrentar tudo isso, tem que ter o seu estoque. E ele não tem mais. Abriu mão disso. Isso veio se dando desde o final do governo Lula. Se você perguntar ao governo federal qual é o estoque que ele tem para combater o aumento do feijão, do preço do feijão, ele não tem. Então nós abrimos mão de uma política de segurança alimentar. Segurança no sentido agora mais amplo. Já que não há isso, nós vamos ter que partir agora para o inverso, para o micro. O que é o micro? Quantas cestas básicas estão à disposição nos bairros mais pobres de Aracaju? Que são os CRAs que entregam essas cestas básicas. Quantos restaurantes populares nós temos em Aracaju? Quantas pessoas são atendidas no Padre Pedro? Mais de 2.000 pessoas. Por que só um restaurante popular? Por que a gente não tem um vale-refeição que é dado também lá em São Paulo, em que pequenos comércios se habilitam para poder recebê-lo? Então a gente tem que ter uma política de alimentar o povo. A tese vai continuar sendo aquela tese levantada pelo sociólogo Betinho. Quem tem fome tem pressa. Então nós vamos entrar muito pesado nessa coisa. Me desculpe a força da expressão, mas a fome não espera muito diálogo. Eu já espero na próxima semana já termos a frente já aprovada e já temos as ações contundentes para mobilizar a sociedade, porque ao contrário do que se pensa a classe média e a classe média alta, a fome também provoca um aumento do desequilíbrio social. E o projeto ele quer combater a fome e também ele quer promover o mais importante dos direitos, que é o direito da alimentação. O senhor acha que nessa época de pandemia prejudicou ainda mais a escassez de alimentos para a população? Veja, o agronegócio, ele não reduziu a sua produção, nem também o médio e o minifúndio. Nas cidades, vamos dar exemplos, Malhador, Muita Bonita, que produz a batata doce em boa escala, não houve redução da produção. O que houve foi um aumento do consumo. Os países que pararam sua produção passaram a comprar mais. Por isso também havia um aumento da inflação, dado esse aumento do consumo. E nós, infelizmente, não nos preparamos. Nós temos hoje no Brasil uma equipe econômica que vive de devaneios, me permita, psicológicos. Porque, veja, o ministro Paulo Guedes acabou de dizer que o Brasil vive um grande momento na sua área econômica. Qual o grande momento? O Brasil aumentou a arrecadação em quase 3%, porque ele aumentou a inflação de 3 para 10. Porque a inflação é interessante. A inflação, ela retira dos pobres, porque você não tem aumento salarial. Você ganha R$1.000 hoje e o arroz custa R$2. Daqui a 30 dias ele custa 3 e os seus R$1.000 são o mesmo. Mas o governo federal, toda vez que o produto aumenta, ele aumenta, porque o imposto que incide sobre ele aumenta. Por exemplo,
O combustível. Quanto mais o combustível aumentar, mais o Estado de Sergipe e todo o Estado e a União vai ganhar mais, ou não? Vai, porque incide o percentual. Então, interessante, para alguns a inflação é bom. Aí você vê, a arrecadação do governo aumentou. Eles dizem isso. Olha, temos que comemorar, a arrecadação nossa aumentou no ano quase 30%. Aumentou lastreado na inflação. O pobre, a classe média baixa, não tem o acompanhamento, que senão vai virar a questão do gatilho da época de Sarney. Aumenta ou aumenta o salário? Ou seja, é um jogo que só ganha um. Os ricos e os banqueiros. Parece frase de clichê, mas não é. Então, dizendo para você o seguinte, para nós combatermos isso nesse momento, temos que mudar a política macroeconômica. A gente não tem o poder, porque está imposto. A democracia ainda é o melhor caminho para se gerir uma nação, o melhor modelo político, né? Mas eu não posso esperar por isso. Eu disse para meus colegas aqui, conversei com o Sheila Galba, conversei com o Binho, fiz questão de convidar para vir fazer parte dessa frente parlamentar novos vereadores, para que eles tomem a dimensão da dificuldade que é o poder, porque os políticos maiores têm resistência a conversar com vereadores, que o vereador é aquele homem do micro, do pedido pequeno, de uma cesta básica, de uma conta de água e de luz. Então nós temos que abrir esses caminhos. Eu sempre, quando venho aqui, digo para você, Bruno Almeida, e os seus telespectadores, que a palavra vereador é aquele que abre veredas. Enquanto eu for vereador, eu vou fazer, como disse Cora Coralina, vou afastando as pedras e nós vamos plantando para colher flores em breve. Estamos conversando com o vereador Isaac, ele que é o autor do projeto de resolução número 16/2021, que cria a Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar. Vereador, uma das diretrizes da frente seria levantar como está sendo feito o acompanhamento nutricional de nossas crianças em escolas e creches de Aracaju. Importante ter esse acompanhamento do Poder Legislativo. Muito, muito importante. Veja, há uma corrente mais recente de pensadores da área de nutrição que não para as crianças, mas já no final da adolescência e da fase adulta, que um ser humano, se ele tiver uma refeição bem constituída de proteínas, carboidratos e o que eles compõem, as vitaminas, pode ser suficiente para manter um ser humano vivo por muitos anos, normalmente. Até uma tese que a gente come demais. A gente herdou dos índios isso, das três alimentações, dos portugueses e tal. Então a ideia é, a merenda escolar não é mais o conceito de merenda da minha época e da sua época. Apenas um lanchezinho. Aquilo se desfez no ar. Tudo que é sólido se desfaz no ar. A merenda é uma refeição que a escola, que não é de turno integral, por isso que eu sou defensor árduo da escola de ensino em turno integral. Para mim, é a solução. Se um dia Deus me der a oportunidade de ser do executivo, eu vou colocar isso em prática, porque tem uma resistência. Para você ter ideia, me permite entrar por essa, como disse, pela perna do pinto, a primeira escola municipal pública de ensino em turno integral está sendo concluída no Santa Maria e deverá vir funcionar no próximo ano. Primeira do que eu conheço no município, não é a escola do Estado, do ensino fundamental. Você imagine, nós temos as nossas crianças tendo um café da manhã na entrada, um almoço, e na saída aí entra um conceito de lanche, porque não seria uma janta. Quantas famílias, quantas crianças nós teríamos alimentadas e com produção intelectual absolutamente maior. Por quê? Que está comprovado que uma criança, um ser humano mal alimentado, perde as funções cognitivas. O que é isso? A arrumação do cérebro para dizer se aquilo é certo ou errado, ou para o cérebro criar novas ideias. Então, nós vamos acompanhar.
Nós avaliamos como positivo, nós temos já acesso ao cardápio do município de Aracaju, da Secretaria Municipal de Educação. É muito bem constituído pelos nutricionistas, mas ainda há algumas pendências. Nós vamos solicitar que nutricionistas, nutrólogos nos ajudem na comissão, porque nós queremos fazer o seguinte. Tá bom? Tá, vamos reforçar. Vamos dar a ideia de que ele vai comer aqui como se fosse a única refeição. Não é que seja, mas que ele tem que comer, mas assim, eu comer tudo arrumadinho ali, as proteínas. Satisfeito, né? E a gente sabendo que aquela alimentação, aquela refeição que ele fez, tem valor que, em último caso, o sustente quase pelo dia inteiro. Então, essa é a ideia. Então, é dilatar, é ampliar esse conceito da merenda escolar, dado o momento. Porque o administrador, o prefeito Evandro Nogueira é um grande administrador no mundo das obras. E isso é bom. Quero ter minha rua calçada, saneamento básico, quero uma praça para poder ir me divertir com a minha família e não precisar pagar por isso. Quero um serviço público de qualidade. Mas quero estar com a minha porta limpinha, mas sem estar com fome. Então a gente precisa agora ampliar. Ainda tem muitas obras para fazer em Aracaju? Tem. Mas eu acho que a maior questão agora é deixar de ser uma cidade de asfalto e de concreto para ser uma cidade de coração. Onde nós olhemos para os nossos irmãos e saibamos que eles estão sendo alimentados. Só para complementar. Sabe quantas cestas básicas são distribuídas em média naquele complexo chamado Santa Maria, naquele tem 17 de março, Santa Maria, Marivan, mas no Santa Maria, um núcleo, em torno de 200 cestas básicas por mês. Sabe quanto é a deficiência? Sabe quanto é o déficit de mais de 1.500 cestas básicas? Porque o Santa Maria grande. Muito grande. E ainda é um dos bolsões de pobreza. O governo do Estado não disponibiliza. Não tem política clara para isso. A Prefeitura disponibiliza uma parte. O que é que nós vamos fazer? No orçamento deste ano, eu sou o presidente da Comissão de Finanças. Eu já estou alvoroçado. Eu quero dinheiro para isso. Nós vamos tirar de várias áreas e vamos colocar dinheiro para assistência social. Isso aprovado, nós vamos levar esse orçamento para o Ministério Público ter acesso, a OAB ter acesso, as entidades que eu elenquei todas para eles acompanharem conosco. Que orçamento aprovado e não executado, ele não tem valor efetivamente para a vida das pessoas. Então, executar é uma batalha, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir mover as pedras, mas temos que cobrar a execução. Olha, se tinha aqui 100 milhões para a assistência social e aumentou para 200. Por que não aumentou a quantidade de atendimentos às pessoas mais carentes que estão passando fome? Então, tudo isso nós queremos fazer com essa frente. É audaciosa. Tem várias frentes aqui e não é normal, não há tanta frente. Frente é uma expressão para desburocratizar. Criar uma comissão. Não, vamos criar um grupo de parlamentares que atraiam outras autoridades, outros devotos da vida da sociedade para se embrenhar na solução desses problemas. Vereador, vale ressaltar também que muitos alunos, muitas crianças apenas têm a refeição da escola como único alimento do dia. E a grande maioria vai para a escola justamente pensando em se alimentar. Bruno Almeida, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, alguns políticos e empresários decidem, alguns chamam de ano sabático, decidem tirar um tempo da sua vida para passar por alguma experiência. O senador Eduardo Suplicy
ele passou um mês morando com sem terra. Eu não lembro exatamente se foi um mês, mas me parece que foi um mês. Dormindo e lá se alimentando com eles no barraco de lona. Sofreu, porque obviamente não tinha estrutura para... Não é que tem costume não, mas para suportar aquilo que ele nunca tinha passado, para quem dorme no ar-condicionado, dormir numa lona, não é brincadeira. E ele disse que saiu de lá transformado. O economista Eduardo Moreira, hoje um dos badalados no mundo da economia, fez o mesmo caminho. Foi visitar o sertão mais pobre do Brasil, Vale do Jequitinhonha e o Nordeste. E ficou muito impressionado. Eu também estou com muita vontade que Deus me dê essa oportunidade de fazer isso agora no mês de dezembro. Eu acho que todos nós precisamos passar, não é demagogicamente, um momento da nossa vida com essas pessoas que passam fome, sabe? Porque, às vezes, quem está na administração não tem a dimensão que é isso. Quando você não... Há uma expressão que é a dor é de quem sente. Graças a Deus, nenhum de nós tivemos um câncer. Mas as pessoas que estão em câncer em estágio terminal, eles reclamam muito de muitas dores. Nós não temos essa dimensão. E não queremos ter essa dimensão. Mas no caso das necessidades básicas, pense que os administradores precisam se movimentar com outro olhar. Eu acho o olhar muito frio, sabe? Eu acho que nós temos uma sociedade muito fria. Às vezes assim me dá vontade de perguntar, e me perdoe a sinceridade, quantas cestas básicas nós demos no mês passado? Você deu uma cesta básica? Você deu duas? Você acudiu uma família de que forma? Porque estamos vivendo uma situação onde as pessoas vão ficar sem energia, porque a energia está absurdamente cara. Eu acho isso vil por demais. O valor a taxa de esgoto, né, esse tributo de 80%, ele é aviltante. O esgoto é caro, eu sei que o esgoto é caro. Mas o pobre e o miserável não vai poder pagar. Aí ele vai ficar sem água, tem que fazer as tomadas, aí faz um gato, pega, vai ficar sem energia e vai ficar com fome. Que sociedade nós esperamos para o futuro próximo? Entendeu? Amanhã você vai no seu carrinho, ser uma pessoa de bem, vem um ser humano desse completamente desequilibrado, que trabalhava e agora está desempregado, que a mulher está desempregada, que os filhos estão passando fome, e cai no desespero de fazer a injustiça. Triste. Nós temos que construir uma saída, enquanto há tempo. E não estarmos nos fechando nos condomínios da vida, achando que estar em condomínio é suficiente para resolver todos os males. Você vai ter que sair do condomínio. Você não vai trabalhar todo dia dentro do seu apartamento. Você não vai ficar com seus filhos ali dentro do dia todo. Você vai ter que sair. Então a sociedade está se aquartelando nos bons, médios e pequenos condomínios, dizendo, aqui eu tenho segurança. Mas você vai sair, meu irmão. Então o melhor caminho não é esse. É enfrentar a fome pela educação, é enfrentar a fome pelos atendimentos mais emergenciais. Nós propusemos que a criação de outros padre-pedros, outros restaurantes populares. Não passou. Agora, vai me dizer que mal há para a prefeitura, o governo do estado, que ele tenha mais 3 restaurantes populares. Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Vereador, são projetos como esse simples, mas que trazem uma mensagem significativa e que diz que o Poder Legislativo está a serviço da população. A política, Bruno, é um mundo de muita solidão, sabe? Porque muitas vezes a sua impotência em resolver as coisas isola o político. Às vezes vem um sentimento de desânimo, de que não é possível resolver porque as estruturas estão muito bem solidificadas. Nós somos, por natureza, egoístas. Eu defendo essa ideia. Infelizmente, o nosso ser ele é egoísta. Nós temos que quebrar paradigmas construídos há muitos anos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, aquela frase, a lei de Gerson, se dando bem, que mal tem. Então, se eu estou bem, então desconstruir isso.
fazer de todos nós parte do problema, que é a história da empatia. Todos nós parte desse problema. Cobrar as mudanças dos políticos. Então é nesse bojo que a gente vai se somando. Tem outro instrumento aqui, tem uma outra saída para a gente poder entrar. Não, vai esperar a Comissão de Saúde, que vai ter que falar com a Comissão de Finanças. Vamos desburocratizar, vamos facilitar, vamos criar frente. Quem vem para a frente, quem quiser. Os parlamentares todos. Só vem alguns para poder... Convidei alguns para poder já começarmos com pujança. Então, estou convencido de que é um projeto simples que deixará de ser do vereador Isaac, o que menos importa, e passará a ser do parlamento com resolutividade para a sociedade aracajuana. E digo com o coração apertado, viu? Se eu pudesse, ela seria para a sociedade, pelo menos, sergipana. Mas a legislação não me permite atuar em outros municípios. Portanto, será na sociedade, na comunidade aracajuana, especialmente aos mais pobres. Porque tive fome e me deste de comer. Porque tive sede e me deste de beber. Quando foi, Senhor, que fizemos isso? Quando a um dos meus pequeninos fizeste, a mim também fizeste também. Jesus disse isso. Então, se você quer agradar a Jesus, se você é um cristão, doe cestas básicas, doe alimentos e se some à frente parlamentar em defesa da segurança alimentar. Verdade, vereador, porque a fome não espera. Vereador, muito obrigado por sua presença e parabéns pela iniciativa. Obrigado, é uma honra, Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. Esta edição do Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia. E a gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!